Saudações de paz a todos, amém? Glória a Deus. Amados, em primeiro lugar, eu quero expressar a Deus toda a minha gratidão. Louvar a Deus por todos os seus feitos, por todos os seus benefícios. Render a Ele toda a honra, todo louvor para todo sempre. Amém? Com essas palavras, eu também, antes de pregar, eu quero expressar o meu agradecimento ao nosso irmão Gilberto, é isso? Pelo convite de retornar a esta casa. Já fazem 3 anos. E eu quero agradecer o carinho, o convite, a oportunidade ao pastor Dorvai. Isso. O nome do pastor é difícil, né? O meu também, o pessoal me chama de Ederson. É Ederson. Tá tudo certo. E eu quero agradecer, pastor, essa oportunidade de ser uma ferramenta, de ser mais uma vez um instrumento para transmitir a poderosa palavra de Deus. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a vossa Bíblia comigo. Confesso que foi uma guerra, porque eu passei a tarde toda hoje nas Escrituras. Até eu se assentar no banco há 10 minutos atrás, eu tinha uma palavra no coração. Mas quando eu me assentei ali durante o louvor, Deus colocou uma outra palavra ao meu coração. E o Senhor me disse: é essa que você vai ministrar. É uma guerra, né? Ser pregador não é fácil. Às vezes você passa horas, dias preparando um sermão, e de repente o Espírito Santo vem e fala: não, você vai falar aquilo que eu quero falar ao coração das pessoas. Antes de eu ler o texto, eu só quero dizer algo. Eu estava hoje à tarde no meu quarto, enquanto chovia, e eu comecei a olhar. Eu tenho uma, não vou dizer cômoda, né? Tem uma prateleira com mais ou menos uns 150, 200 livros. Eu sempre fui apaixonado pela leitura, pelas Escrituras, e era para ter muito mais, mas eu perdi bastante livros em um ciclone bomba que teve no ano de 2021 em Santa Catarina. Eu estava morando lá, e o vento e a chuva acabou destruindo bastante coisas. Mas quando eu olhei para aquela prateleira cheia de livros, o Espírito Santo falou algo no meu coração, e eu comecei a tremer, a estremecer. E uma das coisas que o Espírito Santo me disse nessa tarde é: todo conhecimento humano, seja ele científico, filosófico, teológico, não é nada perto do que realmente eu sou. Olha, eu vou repetir de novo. O Espírito Santo veio ao meu coração e me disse: filho, todo conhecimento humano, seja ele científico, filosófico, teológico, não é nada perto do que realmente eu sou. Diga para alguém que está do teu lado: tudo que você sabe é muito pequeno perto do que realmente Deus é. João capítulo 20, versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, bem cedo,
Miriam de Magdala. Na sua Bíblia está Maria Madalena. Foi ao sepulcro e viu a pedra que fechava a entrada do túmulo removida. Em algumas traduções diz revolvida, retirada. Somente até aqui. Se você puder sentar com a Bíblia aberta. Amém? Amados, o capítulo 20 do Evangelho de João nos mostra um dos cenários mais difíceis da história do cristianismo. O cenário relatado no capítulo 20, escrito pelo discípulo, pelo apóstolo mais jovem dentre todos aqueles a qual Jesus havia escolhido, nos mostra um cenário de tristeza, um cenário de angústia. Afinal de contas, todos aqueles que acreditavam que Jesus era o Machia, o Messias, estava lamentando a sua morte. Fazia exatamente cerca de 3 dias que Jesus havia sido crucificado. Talvez entre todos os que o seguiam, naquele momento já não acreditava mais. Uma grande parte daqueles que depositaram a sua fé, dizendo que Jesus era o Messias, o Salvador, talvez a sua fé havia oscilado. Mas o que me chama a atenção é que quando João vai escrever o capítulo 20, em meio a um cenário de tristeza, de medo, de angústia, a Bíblia diz que era o primeiro dia da semana. E João destaca isso de uma forma tão interessante, que ele diz que além de ser o primeiro dia da semana, era uma madrugada ainda sendo meio escuro. O dia ainda não havia amanhecido, o sol ainda não havia aparecido. E João diz que mesmo sendo madrugada, sendo escuro, sendo o primeiro dia da semana, um domingo como esse, Miriam de Magdala, ou Maria Madalena, como algumas mulheres, decidiu deixar as suas casas e se dirigir ao sepulcro, à sepultura, o lugar que fora posto o corpo de Jesus. É bem verdade que o capítulo 20 só destaca o nome de Maria Madalena, mas é o Evangelho de Lucas que vai dizer que Maria Madalena não estava sozinha. Havia outras Maria com ela, as Marias que vai com as outras. E é tão interessante porque todo esse cenário, essa história relatada pelo apóstolo João, é contada e falada, e em especial é narrado que esse dia, que era uma madrugada de domingo, não era um dia qualquer, era um dia especial. Dia especial porque a Bíblia diz que era o encerramento de uma das principais festas, a qual todo o povo judeu se reunia para comemorar. Não havia um judeu sequer que guardasse a lei, os preceitos da lei, que caminhasse pela Torá do Antigo Testamento, Pentateuco, que não fosse
a essa festa que nós chamamos de festa da Páscoa. E essas mulheres, elas fazem algo que me chama a atenção. Quando eu li esse texto pela primeira vez, há uns 15 anos atrás, eu comecei a estudar sobre esse dia a qual o apóstolo João faz questão de narrar. O que elas fazem me chama a atenção, porque se todo judeu, seja ele homem ou mulher, judia ou judeu, israelense, todos eles se reuniriam às 6 horas da manhã diante do sumo sacerdote. Era o costume, porque era exatamente no encerramento da festa da Páscoa, às 6 horas da manhã, quando o dia amanhecia, que o sumo sacerdote tinha que apresentar o cordeiro pascual. Só que essas mulheres, ao invés de ir para Jerusalém, para a festa, elas trocam uma festa pelo cemitério. Elas trocam a ida pela festa e vão ao um lugar um pouco diferente. Ao invés de ir para a festa, elas vão para o sepulcro. Elas vão para o cemitério, para a sepultura. E a pergunta que eu faço é: quem é que tem a coragem de trocar um momento de festa, de celebração, por um sepulcro? Por uma sepultura? E elas não foram lá sem propósito. O objetivo da ida de Maria Madalena e essas mulheres era levar perfumes aromáticos para perfumar o lugar onde fora posto o corpo de Jesus. Trocar a festa pelo sepulcro. E não era uma tarefa comum. Para os amantes da Bíblia, das Escrituras, nós sabemos que Maria Madalena, o seu nome já define o lugar que ela vivia. Madalena não é o sobrenome, é o nome da cidade que ela pertencia, Magdala. E eu fui estudar e eu descobri que da região que Maria Madalena morava até o sepulcro, a sepultura emprestada por José de Arimateia, a distância era de pelo menos 3 quilômetros. E aí Maria Madalena acorda de madrugada, convida outras Marias, e o convite é: nós não vamos para a festa, nós não vamos celebrar, nós não vamos se alegrar, nós vamos para o sepulcro, vamos ao cemitério. E essa missão só poderia ser dada a uma mulher. Porque eu ainda não conheci. Se tiver alguém aqui, depois eu quero te conhecer. Mas eu não conheci nenhum homem que tem coragem de levantar de madrugada e dizer: eu vou para o cemitério. E o detalhe, eu vou caminhar 3 quilômetros no domingo de madrugada. Só que quando Maria Madalena chega diante do sepulcro, diz o texto, está no capítulo 20. Quando ela chega, ela tem uma surpresa. E a surpresa que ela tem naquela manhã de festa é que a porta de entrada, a pedra que servia de porta, havia sido removida, retirada, revolvida. E quando Maria Madalena olha para dentro da sepultura, a Bíblia diz que a sepultura estava vazia. Me ajuda a pregar, diga para alguém que está do teu lado: essa é a razão de nós estarmos aqui hoje. Não existe uma razão melhor do que essa, pastor.
A razão de estarmos aqui até a esta hora, ouvindo, louvando, adorando, é porque a sepultura estava. E é tão lindo isso que quando eu falei a sepultura estava vazia, alguém disse glória a Deus. Aí eu ouvi alguém no meio da igreja dizer aleluia. E o que significa isso, pastor Ederson? Isso significa que pelo fato da sepultura estar vazia no texto, nós temos motivo hoje para se alegrar. A razão da nossa alegria, a razão do nosso viver é a sepultura vazia. Mas você só deu um glória, você só deu uma aleluia, porque você sabe a razão e o motivo da sepultura vazia. Só que Maria Madalena não sabia o porquê o sepulcro estava vazio. E o que é motivo de alegria para nós, para ela e para aquelas mulheres, foi motivo de tristeza, desespero, medo, angústia. Porque quando Maria Madalena olha para dentro do sepulcro, da sepultura, e vê que a sepultura estava vazia, a primeira coisa que veio à mente dela é: levaram o corpo do meu Senhor. E por falta de informação, aquilo que poderia gerar naquele momento alegria, paz, no lugar da alegria e da paz gerou angústia, tristeza, medo. Diga para alguém que está do teu lado: tem muita gente lá fora sofrendo só por não saber o motivo da sepultura vazia, o motivo do sepulcro vazio. Tem gente lá fora sofrendo por falta de conhecimento. Eu vou além, tem gente sofrendo por falta de entendimento. Porque a Bíblia diz que quando ela vê a sepultura vazia, ela volta correndo para a casa de Simão Pedro, 2,5 km, até a região de Cafarnaum, onde Pedro morava. E o motivo da corrida de Maria Madalena era um só: preciso levar a informação que o sepulcro está vazio e alguém levou o corpo do Senhor. Para simplificar, a razão da corrida de Maria Madalena até a casa de Pedro, Simão Pedro, era para levar naquela manhã de festa uma notícia que não era boa, uma notícia ruim. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga assim: você já percebeu que notícia ruim chega rápido? Você já percebeu e parou para pensar que notícias ruins as pessoas se apressam para levá-las? É difícil você ver alguém sair correndo dizendo: eu preciso correr, chegar logo para contar a boa, né? Eu estou com 40 anos, eu fiz 40 anos semana passada. No meu tempo não tinha o WhatsApp, né? Quando eu era criança, adolescente. Na minha juventude, a primeira rede social era o Orkut. E quando me perguntaram se eu tinha Orkut em casa, eu achei que ele estava falando daquele saquinho de... Cresci na roça. Uma vez um menino chegou em mim e falou: você tem Orkut? Falei: de morango, de coco, do que você gosta? Salada de fruta? Ele disse: não, eu estou falando do Orkut. Eu falei: eu também. Está vendo como que a falta de informação, de conhecimento faz a gente sofrer? Ninguém se apressa para levar uma boa notícia, mas a notícia ruim, ela chega
de WhatsApp, né? Hoje, de mensagem, Instagram estragou, de tudo. Até Twitch. Já me perguntaram, você tem Twitter? Eu falei, fizeram esse trem para mim, mas não sei usar não. Nem entro. E quando ela chega na casa de Simão Pedro, que estava acompanhado do discípulo mais novo, o discípulo amado, que devia ter os seus 15 anos, naquela época, que era João, ela já logo vai abrindo a boca desesperadamente e vai dizendo: levaram o Senhor, o corpo dele sumiu, levaram, e não sabemos onde o puseram. Quando Pedro recebe a notícia, com certeza Pedro estava se preparando para ir para a festa. Agora não dá para ir para a festa quando você recebe uma notícia ruim. Quem é que celebra depois de uma notícia dessa? E olha que a festa da Páscoa era uma das principais entre todas as festas anuais, que não eram poucas. Naquela ocasião eram 11, mas no Antigo Testamento eram 7. E a Bíblia diz que quando Pedro ouviu a notícia, Pedro e João, o texto diz, não sou eu, é a Bíblia que diz, saíram imediatamente ao sepulcro. Aí o versículo 4, se o irmão pudesse colocar lá para mim, o versículo 4 de João 20, porque é a partir daqui que eu quero começar a trazer algumas revelações. Olha o que diz o versículo 4: e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diz assim: quem corre junto, pela lógica, tinha que chegar junto. Mas o texto aqui está dizendo que ambos corriam juntos. Nessa tradução diz os dois, mas nas outras diz ambos. Uma junção. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Aí alguém pode pensar: peraí, pastor, já sei a resposta. Essa ficou fácil. Colocar Pedro e João para correr. Claro que se eu fosse apostar, eu apostaria em João, porque João, o senhor acabou de dizer, era o apóstolo mais jovem, 15 anos. Pedro já tinha mais de 30, pescador, gostava de um peixe gorduroso na brasa. Nem me fale de gordura, pastor. Minha mãe falou: filho, você tem que emagrecer. Eu disse: mãe, quem disse que eu estou gordo? Ele disse: eu estou vendo. Eu falei: você não está vendo não, mãe. Ela disse: como assim? Eu falei: olha, isso aqui não é gordura, mãe, isso aqui é confiança. Minha mãe disse: como assim, filho? Eu disse: está escrito em Provérbios, os que confiam no Senhor engordarão. Aí minha mãe disse: dá para confiar um pouco menos? Eu falei: não dá, mãe. Alguém pode pensar que João chegou primeiro ao sepulcro, à sepultura, porque era mais jovem. E pela lógica desse pensamento, a gente pode até levar a acreditar que condicionamento físico influenciou a corrida ao ponto que João conseguiu chegar primeiro ao sepulcro. Mas quando eu li isso pela primeira vez, anos atrás, essa foi a pergunta que eu fiz ao Senhor: o porquê não chegaram juntos? Por que o texto faz questão de dizer que João chegou primeiro? O que a gente precisa entender, pastor, é que nada está na Bíblia por acaso.
Cada versículo bíblico tem uma iluminação, uma revelação que o Espírito traz ao nosso coração. Pastor, se essa não foi a razão, qual foi? Eu dobrei o meu joelho e fui orar. E eu perguntei ao Eterno, perguntei ao Senhor: Senhor, por quê? E o Senhor me disse: o que levou Pedro a não chegar primeiro ao sepulcro juntamente com João? A resposta que você quer está no que aconteceu 3 dias antes da corrida. Pastor, não entendi, eu vou explicar. Aí você vai dar glória a Deus. É que exatamente 3 dias antes dessa corrida em direção ao sepulcro, Jesus estava pregando o seu último sermão antes de ir para o Monte das Oliveiras. E no último sermão de Jesus, ele disse a Pedro: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, que seja morto, mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar. Quando Jesus disse essas palavras a Pedro, 3 dias antes, Pedro olhou para Jesus e disse: não, o senhor não vai morrer, porque contigo eu vou até a morte. E Jesus olhou para Pedro 3 dias antes da crucificação e disse: Pedro, eu em verdade vos digo, que hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E foi isso que aconteceu exatamente antes da crucificação. Jesus sai do Getsemane, levado pelos guardas do Sinédrio, para a casa do sumo sacerdote. Lucas capítulo 22, a partir do verso 54, e a Bíblia diz que quando Jesus é tomado pelos guardas do Sinédrio, o único discípulo que seguia Jesus de longe era Pedro. O texto diz isso: e Pedro o seguia de longe. E foi lá na casa do sumo sacerdote que Pedro se assentou próximo a uma fogueira e negou Jesus por 3 vezes. Pastor, e o que tem a ver isso com o texto? Aí você vai entender. Quando Pedro deixa sua casa com João e sai correndo em direção ao sepulcro, não era 100 metros, não era um quarteirão, eram quase 3 quilômetros. Tempo suficiente para que Pedro trouxesse à memória as últimas palavras que Jesus disse a ele. Enquanto Pedro corria, pastor, ele se lembrava das últimas palavras de Jesus dita a ele antes da crucificação. E quando Pedro traz à memória as últimas palavras, o medo começa a tomar conta do coração de Pedro, porque o próprio Jesus disse a ele: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores. Ele vai morrer, mas ao terceiro dia vai ressurgir, ressuscitar. Aí Pedro começa a lembrar, trazer a memória, a lembrança, e o medo de se encontrar com um Cristo vivo, ressurreto, ressuscitado é tão grande, que a força do pecado que Pedro cometeu minou as forças de Pedro, ao ponto que, ao invés de correr mais depressa em direção à sepultura, Pedro vai correndo cada vez mais devagar. Diga para alguém que está do teu lado: o pecado tem força para te fazer correr menos.
Não, mas não, me ajuda a pregar, diga, o pecado tem força para te fazer orar menos. Não, me ajuda a pregar, diga, o pecado tem força para te fazer vir menos aos cultos. O pecado tem força para te fazer jejuar menos. O pecado tem força para te fazer ler menos a Bíblia. O pecado tem força para te afastar da promessa. O pecado tem força para te afastar do propósito. O pecado tem força para te afastar do chamado e da missão que Ele depositou sobre a sua vida. Agora aponta o dedo de profeta para alguém e diga assim: maior do que a força do pecado. Não, desse jeito ele não vai crer. Diga, maior do que a força do pecado é o poder do sangue. O sangue tem poder para te fazer orar mais. O sangue tem poder para te fazer jejuar mais. O sangue de Jesus tem poder para te fazer cultuar mais. O sangue tem poder para te fazer buscar mais. O sangue tem poder para te levantar. O sangue tem poder para te restaurar. O sangue tem poder para te purificar. Eu não vim aqui nesta noite para falar só do poder do sangue, mas eu vim aqui para te dizer que esse sangue derramado na cruz do Calvário vai levantar alguém que está caído nesta noite. Esse sangue derramado na cruz do Calvário vai restaurar alguém que estava pensando em parar. Esse sangue vai renovar alguém que estava pensando em desistir. Quem crê no poder do sangue de Jesus, levante a sua mão para o céu, abre a sua boca e manda uma rajada de glória a Deus para Ele ouvir nesta noite. Aleluia. Aleluia. O sangue tem poder, ainda que o pecado tenha força. Escute o que eu vou dizer. O texto diz que João chegou primeiro, porém, está no texto, não entrou. Coloca o versículo 5. Pode ser assim, pastor? Eu estou pregando pausadamente para você entender. Depois nós vamos dar lugar aqui. Daqui a pouco nós vamos dar lugar. Eu acho que o versículo. Você colocou o versículo 5? Ah lá. E abaixando-se viu no chão o lençol, todavia não. João chegou primeiro, e da porta da entrada do sepulcro, aquela cavidade na rocha, ele viu um lençol jogado ao chão, porém não. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga assim: não adianta correr, não adianta brigar, não adianta querer ser o primeiro, se chegar na porta e não entrar. Tem gente que briga para ser o primeiro. Tem gente que luta para ser o primeiro em tudo. Mas do que adianta chegar primeiro e ficar na porta? É por isso que eu sempre falo para Jesus: ainda que eu seja o último, Senhor, a ser arrebatado, eu não me importo se alguém vai dizer assim: pastor Edson foi o último a ser arrebatado. O que eu quero é entrar. Diga para alguém que está do teu lado: eu quero é entrar. Esse negócio de ser o primeiro, ser o segundo, não importa. O importante é entrar. A nossa corrida só terá validade se eu for até o fim, se eu atravessar a linha de chegada, se eu entrar. Só vai me garantir a vitória se eu passar pela porta e dizer: entrei. Aleluia. O que vale é entrar. Agora tem duas lições nesse versículo. A primeira: ele chegou primeiro e viu um lençol jogado ao chão, não entrou. Mas o texto diz: e Pedro, que vinha logo atrás dele, põe o 6 aí, irmão. Chegou, pois, Simão Pedro,
que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, continua o 7, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lenços, mas enrolado num lugar à parte. Pastor, o que significa isso? Pedro chegou por último, entrou e viu o quê? O lençol que João havia visto, mas além do lençol ele viu um lenço dobrado num lugar à parte. Diga para alguém que está do lado: chegou por último e estava vendo mais do que quem chegou primeiro. Chacoalha quem está do teu lado e diga assim: tem gente 30 anos na igreja, tem gente 40 anos na igreja e está dizendo cheguei primeiro, mas tem gente chegando agora. Fala para alguém que está do lado: tem gente chegando agora e vendo mais do que quem está 10, 20, 30 anos. Vai doer, mas vai curar. Chegou por último, mas estava vendo mais do que quem chegou primeiro. E eu vou dizer aqui o que o Espírito Santo falou no meu coração, porque eu não sou covarde, irmão. Sou neto de judeu. Que nós é virado no girai, irmão. Eu estou quietinho aqui, mas daqui a pouco o Espírito Santo me tomar, você vai ver. Até mortal nós vai dar aqui hoje. Aleluia. Tem gente chegando agora e fazendo mais do que quem está 10, 15, 20, 30 anos, irmão. Tem gente chegando agora e orando mais do que você que está aí, ó. Aí fica bicudo, pastor, falando: mas eu cheguei primeiro. Né? Mas Deus está dizendo: chegou primeiro, mas não está fazendo nada, não está vendo nada. Porque no reino de Deus, eu vou dizer uma coisa aqui, e está gravando, né? Está gravando. Eu vou ficar famoso agora. Vou até caprichar agora. Fica vendo? Escute o que eu vou dizer. No reino de Deus não existe posição. Aqui no nosso mundo, no mundo dos homens, a gente tem as nossas hierarquias, e eu respeito isso. Mas no reino de Deus não tem. Eu vou te dizer uma coisa para não ser injusto. Lendo a Bíblia há 20 anos, eu posso te garantir que a única posição que existe no reino não é a tua e nem a minha. A única posição que existe no reino é a posição do filho. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim: não pense você que quando você fechar os olhos aqui no mundo dos homens e abrir os teus olhos na eternidade e abrir lá e de repente vai aparecer um querubim, um serafim, um arcanjo dizendo assim: pastor Éderson, diácono fulano de tal, ministro de louvor. Porque lá no céu nós seremos reconhecidos pelo nome, não pela posição que nós ocupamos aqui na terra. Então olha para alguém que está do teu lado assim: não se preocupe com a posição. E se você quer uma posição no reino, seja filho. Essa é a única posição de entrada. Olha, que você chegar nos portais celestiais, os anjos vão abrir a porta e diga: abra aí os portais celestiais, porque está chegando mais um filho de Deus. Vai entrar mais uma filha de Deus aí na Nova Jerusalém. A melhor coisa que pode acontecer a um homem, a uma mulher na terra, é quando ele entende a posição que ele ocupa no reino. E a posição que você ocupa, que eu ocupo no reino, não é a posição de pastor, não é a posição de pregador, não é a posição de cantor, não é a posição de missionário, não é a posição de presbítero, de evangelista. Não, a melhor posição que nós ocupamos no reino é a posição de ser chamado filho de Deus.
Deus. Ele veio para o seu, mas os seus o rejeitaram, mas deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Todo aquele que crê no seu nome, quem é filho de Deus, levante a mão. Oramacante urabaia, elebacante ubidicalavasi candorá. Eu sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, abre a tua boca e adore a Ele, engrandece a Ele, honre a Ele, tributa a Ele, enaltece a Ele nesta noite. Aleluia. Ser filho de Deus, está entendendo? Só vai entrar quem é filho. Mas eu amo esse texto porque quando Pedro entrou, Pedro poderia ter deixado João na porta. Mas o texto está dizendo que Pedro, quando viu o lenço, quando começou a ver mais do que João, ele convida João. Disse: olha aqui, você viu o lençol? Eu vi o lenço. Além do lençol que eu vi. E se tem uma coisa que alegrou Pedro e alegrou João, foi o lenço e o lençol. Você já ficou feliz quando você viu um lençol no chão? Tenho certeza que não, né? Quando eu era pequeno, que a minha mãe me acordava de manhã, que eu ia para o banheiro, lavar o rosto, cresci na roça. A minha mãe dizia assim: Ederson. Eu dizia: o que foi, mãe? O lençol está no chão. E eu não dava um sorriso não, eu já sabia o que significava aquele código, entendeu? Eu já entendia dos mistérios, filho. Entendi, mãe. Você vai lavar o rosto e deixar o lençol no chão? Hã? Só que esse lençol do texto produziu alegria no coração de Pedro. Sabe por quê? Pedro era judeu, galileu. E se tinha uma coisa que Pedro e João entendiam, era de cultura judaica. E Pedro sabia que ninguém, sendo judeu, israelita, deixaria um lençol no chão. Porque lá na lei, sabe aqueles 613 mandamentos que todo mundo fala lá no Antigo Testamento? Entre esses 613 mandamentos, existia um mandamento que dizia o seguinte: que quando um judeu passasse a noite numa casa, numa hospedaria, em qualquer lugar que ele dormisse, quando o dia amanhecesse, ele tinha que colocar o lençol na cama. Esse era um sinal de gratidão com o dono do lugar que ele passou a noite. Se ele não colocasse o lençol na cama, ele estava dizendo para o dono da casa, para o dono da hospedaria do lugar, que ele nunca mais ia entrar naquele lugar, que ele nunca mais ia passar uma noite naquele lugar. Então, quando Jesus ressuscitou, ele olhou para a cama, olhou para o lençol que colocaram em volta dele, e disse: para que eu vou colocar o lençol na cama, se eu nunca mais vou passar uma noite numa sepultura? Para que eu vou arrumar a cama se eu nunca mais vou passar uma noite no sepulcro? Aí ele pega o lençol e joga no chão. E por que Pedro se alegra? Porque Pedro sabia que se algum soldado romano, ou se alguém tivesse ousado a ter sequestrado o corpo de Jesus, teria colocado o lençol arrumado na cama onde estava o corpo. Porque jogar o lençol no chão era anunciar que o morto não estava morto, mas que o morto estava vivo. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, diga assim: Pedro olhou para o lençol no chão e diga: ninguém levou o corpo, ele está vivo, ele ressuscitou. Com certeza agora ele vive para todo sempre. Ele vive para todo sempre. Eu vou repetir de novo. Quando Pedro olhou para o lençol no chão, ele olhou para João e disse: ele vive para todo sempre. Ninguém levou o corpo dele. Aí Pedro olhou para o lençol, olhou para o lenço e disse: lençol no chão e lenço dobrado. Se a lei dizia que o lençol no chão
significava não vou mais dormir, passar uma noite. Não gostei. Esse ambiente não é para mim. O lenço dobrado na cultura judaica tinha uma outra representação. Se você for na casa de um judeu para uma refeição, você vai descobrir isso. Quando um judeu termina uma refeição, ele dobra o lenço para anunciar para quem está na mesa que, além de terminar a refeição, ele se assentará novamente naquela mesa para ter novamente uma comunhão. É a mesma coisa que dizer: eu vou voltar, gostei, vou ter com você de novo, vou comer com você de novo. Então, quando Pedro viu o lenço dobrado, ele entendeu o que Jesus queria dizer a ele. E o que realmente Jesus queria dizer através do lenço dobrado a Pedro? Jesus queria dizer: Pedro, eu te vi me negando por 3 vezes, mas eu também te vi chorando amargamente, arrependido. Por isso eu deixei o lenço dobrado para te dizer, Pedro, que a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. Diga para alguém que está do teu lado: não importa o que você fez 3 dias atrás, Jesus conhece o teu coração, Ele conhece a tua fraqueza, a tua fragilidade, Ele conhece o teu coração arrependido e sincero, e Ele dobrou o lenço nesta noite de domingo para te dizer: há um lugar para você na mesa. Eu vou repetir de novo: há um lugar para você na mesa. Eu vou repetir de novo: Jesus está dizendo: ainda há lugar para você na mesa. Aleluia! Está entendendo? Há um lugar para você na mesa. Aí o texto diz que, como eles ainda não haviam compreendido as Escrituras, que era necessário que Cristo ressuscitasse dentre os mortos, quando eles entenderam, o texto diz: e foram outra vez para suas casas. Está no versículo de número 10. Coloca aí, irmão. E assim foram os discípulos outra vez para as suas casas. Quando você entende o propósito, quando você entende o que Deus está fazendo, quando você entende a forma que Jesus está operando, Gilberto, você volta para casa crendo. Porque o versículo 9 diz: creu. O versículo 10 diz que depois de crer, foram para as suas casas. Diga para alguém que está do teu lado: coisa boa é voltar para casa crendo. Coisa boa é voltar para casa dizendo: Deus falou. Coisa boa é voltar para casa dizendo: Deus está no controle. Coisa boa é você voltar para casa depois de um culto desse dizendo: eu tenho certeza que eu não estou sozinha. Eu tenho certeza que eu não estou sozinho. Coisa boa é voltar para casa dizendo: Deus vai operar, Deus vai abrir a porta, o milagre vai acontecer, porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Aleluia, estou encerrando. E foram outra vez para as suas casas, porque creram. Mas o versículo 11, eu estou encerrando, não diz que Maria Madalena foi para casa. Põe o versículo 11 aí, filho. Por outro lado, Maria Madalena continuava do lado de fora do sepulcro chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar para dentro do sepulcro. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se eu pudesse mudar o nome de Maria Madalena, sabe como que eu colocaria o nome dela? Maria Maratona, ou Maria Maratonista. A bichinha vai para o sepulcro 3 quilômetros, vai para a casa de Pedro 2,5, já dá 5,5. Daqui a pouco está lá chorando, já deu 7,5, irmão. Não é jovem? Maria Madalena não, Maria Maratona. E diz o texto: chorando, inclinou-se para olhar para dentro do sepulcro. Escute o que eu vou dizer. Alguém vai falar: peraí, pastor, Pedro foi para casa crendo, João foi crendo, Maria Madalena não creu, não acreditou. O lençol e o lenço não fez sentido? Fez. E por que ela continuava do lado de fora chorando?
Diga para alguém que está do teu lado assim: sabe por que ela continuava do lado de fora do sepulcro chorando? Para ensinar a você uma lição, para ensinar um pregador uma lição. E sabe qual é a lição que Maria Madalena nos ensina? Que alguém que deseja ver mais do que um lençol jogado ao chão e um lenço dobrado, precisa chorar um pouco mais. Diga para alguém que está do teu lado: quer ver mais na sua vida? Chora um pouco mais. Não, desse jeito ele não vai chorar. Diga assim para ele: quer ver mais do teu casamento? Chora um pouco mais. Quer ver mais na vida dos teus filhos? Chora um pouco mais. Quer ver mais na sua igreja? Chora um pouco mais. Quer ver mais na sua vida profissional, no seu trabalho, na sua profissão? Chora um pouco mais. Quer ver mais na sua empresa? Chora um pouco mais. Quer ver mais na sua área espiritual? Chora um pouco mais. Quer ver mais na tua chamada, no teu ministério? Chora um pouco mais. E não vem me dizer que você tem dificuldade para chorar, porque quando você está lá no TikTok, que passa um vídeo triste lá, você chora. Chora. Quando você assiste o Titanic, que chega no final do filme, que a Rose olha para o Leonardo DiCaprio, ele está morrendo afogado, você chora. Diz: ih, o bichinho morreu congelado. Você chora. Uns meses atrás eu cheguei na casa da minha mãe. Hoje a minha mãe e meu pai moram comigo. Olha que honra, glória a Deus. Irmão, convidei meus pais para morar comigo. Olha que coisa maravilhosa, eles aceitaram. Eu estou todo cheio, estou metido agora. Meus pais moram comigo. Mas eu cheguei na casa dos meus pais, pastor. A minha sobrinha tem 1,85 m. Eu sei que está gravando. Por favor, quem me conhece, não manda o link para ela depois. E ela tem 14 anos. A bichinha é grande. Criado no fubá. As crianças de hoje, né? Um dia chegou em casa, eu perguntei para como é que está em cima. Cheguei na casa dos meus pais, a minha sobrinha estava chorando. Eu falei: meu Deus, a minha mãe deve ter batido nela. Aí eu cheguei na minha mãe e falei: mãe, a senhora bateu na Gabi? Ela disse: eu não. Eu falei: então a minha irmã, né? A Elaine está aí? Tá. Tá onde? Está lá no quarto do teu pai. Eu cheguei na minha irmã, na Elaine, já cheguei todo ressabiado. Falei: ô mana, você bateu na Gabi? Ela disse: eu não. Falei: bom, minha mãe, né? Cheguei no meu pai nunca bateu na Gabi. Meu pai, o senhor bateu na Gabi? Não. Falei: só pode ter sido briga de irmão. Vou chegar no Gabriel, meu sobrinho. Falei: Gabriel, você brigou com a Gabi? Não, tio. Falei: ah, não, está errado. Cheguei na Gabi e falei: ô filha, o que aconteceu que você está chorando aí? Ela: ô tio, acabou a novela, o último capítulo, tio. Falei: você está de brincadeira comigo? Eu sei que você ri, mas você já chorou no final da novela também. Deus está vendo. Mas quanto tempo faz que você não chora quando você dobra o teu joelho? Quantos cultos fazem que você não derrama uma lágrima sequer? Sabe quando o culto é bom? Não é quando o pregador prega bem. Pastor, sabe quando o culto é bom? Não é quando o ministério de louvor canta para arrebentar. Sabe quando o culto é bom? Não é quando o profeta revela a todo mundo. O culto é bom quando eu reconheço que sou totalmente dependente do Espírito Santo. Quando eu reconheço que sou um miserável pecador. Sabe quando o culto é bom? É quando o Espírito Santo me leva a depender dEle. Quando as lágrimas descem no meu rosto, eu digo: Senhor, nada sou sem Ti.
A tua presença é tudo que eu preciso, a tua graça, o teu perdão e a tua misericórdia. E sem ele eu não posso viver, sem ti, Pai, eu não posso viver, nada posso fazer sem ti. Coloque a mão no teu coração, começa a dizer para ele. O culto é bom quando eu me derramo, porque a Bíblia diz que um coração aquebrantado e contrito, Deus não o desprezará. O que falta para nós é se derramar mais na presença de Deus. Eu vou encerrar, mas eu preciso dizer isso. Eu falava isso essa semana, pastor, quinta-feira. Eu falava, enquanto eu ministrava, eu dizia: gente, eu estudo a Bíblia há 20 anos. O pastor Darvaí sabe, eu estudo hebraico já há mais de 15 anos. E quinta-feira eu falava para as pessoas que eu pregava, eu dizia assim: essa geração a qual nós vivemos precisa entender que nós não precisamos mais ficar se aprofundando em tantos conhecimentos, seja ele filosófico, científico, teológico, porque Deus está enojado disso. Muitas das vezes nós conhecemos o Deus da letra, o Deus do hebraico, do aramaico, do grego, o Deus da exegese, da hermenêutica, da homilética, o Deus das interpretações, da crítica textual, o Deus da história. Não, mas Deus não quer que você o conheça pela letra, pelo conhecimento, pela história. Deus quer ter intimidade com você. Intimidade. Tanto que quando Deus foi fazer o homem, vai Omer, vai de ser Adonai e Etzer. É tão tremendo que quando Deus vai fazer o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas é no verso 7 do capítulo 2 que aparece a palavra Yetzer no hebraico, que é "e formou o Senhor". A palavra formou no hebraico é Yetzer, que é uma inclinação. Tanto que a palavra Yetzer é escrita com duas letras hebraicas no início da frase, que nós chamamos de Yud. E por que essa letra está lá na palavra Yetzer, formou? Para simplificar que o homem tem duas inclinações. A primeira inclinação, a do alto. A segunda inclinação, a da terra. Diga para alguém que está do teu lado, diga assim: eu tenho duas inclinações. Ou eu me inclino só para a terra, ou eu me inclino para o céu. É por isso que no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis está escrito: Sefer Bereshit bara Elohim Hashamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Diga para alguém que está do teu lado: primeiro Deus criou o céu, depois a terra. Primeiro o céu, depois a terra. Primeiro se inclino para as coisas do alto. É por isso que Paulo diz, ou melhor dizendo, o escritor aos Hebreus no capítulo 10, pastor, ele diz assim: não atentamos nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas atentamos nós para as coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas. Diga para alguém que está do teu lado: a minha inclinação tem que ser para o alto, a minha inclinação tem que ser para o céu, a minha inclinação tem que ser para as coisas invisíveis, sobrenaturais. E só posso me inclinar para o céu se eu tiver intimidade com o céu. Só posso me inclinar para as coisas do alto se a minha inclinação tiver conhecimento das coisas do alto. Amém? Eu vou encerrar. Enquanto ela chorava, apareceu dois anjos. Os anjos perguntam para ela: mulher, por que choras? E ela vai dizer: levaram meu Senhor e não sabemos onde o puseram. Sabe o que ela está dizendo? Eu saí essa madrugada disposta a ter um encontro com Jesus, seja com ele morto ou com ele vivo. Olha o que essa mulher está dizendo para os anjos: levaram meu Senhor e não sei aonde o colocaram. Olha o que ela está respondendo para os anjos. Ela está dizendo: eu não saio daqui enquanto eu não encontrar Jesus. E aí o versículo seguinte diz que, olhando ela para trás, o texto diz: inclinando-se ela para trás, ou voltou-se para trás, em algumas traduções, viu Jesus em pé. Vou fechar a Bíblia para terminar. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz assim: ela viu Jesus em pé.
Quando ela olhou para trás, dá uma olhadinha para trás. Dá uma olhadinha para trás. Isso. Olha mesmo, olha para trás. Diga assim, ela só viu Jesus quando ela olhou para trás. Sabe o que significa isso? Que a nossa geração tem que aprender a olhar para trás, irmão. Essa geração de nariz empinado precisa aprender a olhar para trás. Sabe por quê, irmão? Eu prego o evangelho há 22 anos. Tem momento que dá vontade de picar o pé, pastor. Dá. Pastor Edson, está falando que tem vontade que a gente tem que desistir. Crente é tribulado, irmão. Não é fácil lidar com crente, não, irmão. Antes de eu me converter, eu não gostava de crente, irmão. Depois que eu me converti, eu descobri que eu não gostava menos ainda. É brincadeira, irmão. Tem uns que a gente não gosta, né? Mas Jesus fala que tem que amar até o que a gente não gosta. Fala, Jesus, eu não gosto dele não, mas já que tem que amar, vou amar Jesus. Mas escute o que eu estou dizendo. Há momentos que tem que parar e olhar para trás, irmão. Olhe para trás. Por quê? Quando eu penso em parar e desistir, eu olho para trás e aí eu me vejo lá com 9 anos de idade pedindo esmola. Quando eu penso em parar, pastor, eu olho para trás e eu me lembro dos meus 8, 9, 10, 15 anos, a minha mãe colocando roupa em mim, porque eu não conseguia segurar um copo para tomar café sozinho, não conseguia vestir uma roupa sozinha, minha irmã vestindo roupa em mim. Aí o Espírito Santo vem e fala, você vai parar? Quando dá aquela vontade de desistir, eu dou uma olhada para trás, aí eu me lembro de quando eu sonhava em ser um pregador do evangelho, e eu não tinha oportunidade, eu já contei aqui algumas vezes. Aí eu ia para o meio do mato, morava numa chácara, abria a Bíblia e pregava 2, 3 horas sem parar para o pé de mandioca, para os pernilongos, para os pés de manga, e fazia apelo ali para tudo quanto é tipo de árvore. E aí o Espírito Santo diz, e depois, e agora, vai parar? Eu disse, não posso. Porque lá no meio do mato, pregando para as árvores, o Espírito Santo falava no meu coração, um dia você vai andar os 4 cantos dessa nação brasileira. E Deus é tão fiel, que nesses últimos 22 anos, eu andei por 22 estados brasileiros e 6 países pregando o evangelho. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado e diga assim, Deus me trouxe aqui. Fala para alguém que está do teu lado, Deus me trouxe aqui para te chacoalhar hoje e te dizer, não é hora de parar. Olha para trás. Deus nunca te deixou sozinho. Deus nunca te deixou sozinha. Nas tuas maiores lutas e dificuldades e tribulações, Ele nunca te abandonou. Não vai ser nessa prova que você vai ser abandonada por Ele, não. Diga para alguém que está do lado, é só uma fase, é só um momento, vai passar. Eu vou repetir de novo, é só uma fase, vai passar. Aquele que operou no passado continua operando no presente. Ele está contigo. Olha para trás. É só uma fase, vai passar. Fica de pé no nome de Jesus. É só uma fase. Segura na mão de quem está do teu lado. Eu queria que o ministério de louvor viesse aqui rapidinho. É só uma fase. Se você tem intimidade com essa pessoa que está aí do teu lado, diga, vai passar, fica tranquilo, é só uma fase. Olha para trás, vê quem você era e quem você é hoje. Vê o que Deus já fez na sua vida. Vê o que Deus já te deu. Dá uma olhada para trás, você vai se lembrar de tantas coisas grandes que Deus já operou na sua vida e através da sua vida. Vai passar. Fecha os teus olhos, eu vim aqui para te dizer, vai passar. Por favor, não abra os teus olhos, fecha os teus olhos. Coloque aí a sua mente conectada com o Espírito Santo agora. Diga, vai passar. Ele está em pé do meu lado, ainda que eu não o veja. Como Maria Madalena, Jesus estava em pé e ela não sabia que era Ele. Jesus está do teu lado, talvez você diga, eu não estou vendo. Você não precisa ver para crer, você precisa crer para ver. Vai passar. Vai passar. À medida que o ministério de louvor vai louvando, Deus vai curar alguém de alguma enfermidade. Isso é profético. À medida que eles vão louvando, Deus vai restaurar alguém, Deus vai renovar alguém aqui. Deus vai aquebrantar alguém aqui. Você entrou aqui achando que estava sozinho, estava só. Deus está dizendo, você não está só. Vai passar. É só uma fase. Vai passar. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra
vai passar, porque Ele está contigo. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença. O Espírito Santo começa a tocar sobre a sua vida aí agora. Seja abraçado por Ele. Quando eu chorar, Seja abraçada por Ele nesta vou noite. me lembrar Ele renova tuas que forças. até aqui Ele cura a tua alma. não me sustentou. Abraça ela, Espírito Santo. Digo a minha Abraça Ele, Espírito Santo. espera, Seja tocado por Ele nesta noite. pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença, oh Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda